Bem, esse vídeo de hoje promete ser rápido e é sobre a participação do senador Marcos Duval, que agora volta a ocupar, né, as redes sociais. As redes sociais, né, gente? Porque você não vai ver ele aí fazendo coisas nos grandes meios de comunicação. Até porque o Marcos Duval, ele é franco atirador, né? Ele não deixa barato, não. Ele fala o que tem que ser dito. E ele vai falar o óbvio. Ele está falando o óbvio, mas é aquilo que a gente quer ouvir, mas que você não vai ver isso nas grandes mídias, tá certo? Então eu vou passar aqui um trecho do Marcos Duval, de uma reportagem dele, né? Mas aí já é numa das filiais aí do SBT. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 297. Eu estou falando direto de São João do Rei, tá certo? E aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 4 de julho, estamos pagando nossa fatura. Se Deus quiser, vamos conseguir pagar com a ajuda de todos vocês que estão colaborando com a gente, tá certo? Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, verifique se vocês continuam inscritos, porque às vezes você se inscreve, aí o pessoal tira você da inscrição, aí você perde nossas notificações. Acesse o sininho no João Paulo Guimarães Facebook, TV Del Rey YouTube e canal de cortes oficial na TV Del Rey também no YouTube, tá certo? Então vamos lá, que o Marcos Duval voltou à cena. Ele está, como diz assim, franco atirador. Vamos ouvir o Marcos Duval. Ou vamos ouvir o que está falando sobre Marcos Duval agora, recente. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, segue com ataques ao ministro Alexandre de Moraes e vem anunciando uma suposta fraude nas eleições brasileiras de 2022 através de postagens no X, antigo Twitter. Após revelar que possui um documento de mais de 500 páginas com um dossiê completo dessa suposta fraude, no entanto, sem revelá-las, o senador foi até a rede social e postou mais um texto nesta quarta-feira, dia 3 de julho. Intitulado Relato do senador Marcos Duval sobre a luta contra ilegalidades no Brasil, ele diz que tem como dever proteger a Constituição e garantir que todos os cidadãos sejam tratados com justiça. Na postagem, o senador reforça que teve acesso a documentos confidenciais que revelam, nas palavras dele, graves ilegalidades cometidas por figuras de muito poder no Brasil. Sem citar nomes dessa vez, ele aconselha que prestem atenção em Elon Musk, o bilionário e dono da plataforma X, tem feito ataques ao STF por pedidos de retirada de contas das redes sociais por desinformação. Musk reforça a narrativa de Val de que o país viveria em uma, abre aspas, ditadura do judiciário, fecha aspas. Por fim, o senador diz que presenciou torturas e violações inaceitáveis que precisam ser combatidas. Nas palavras dele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, tem se mostrado um adversário cruel e implacável. Marcos Duval diz que as informações que tem recebido sobre as ações dele são profundamente perturbadoras. É importante apontar que todas essas alegações não possuem provas até o momento da publicação deste vídeo. Curte nosso vídeo, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Bem, o que o Marcos Duval está alegando, né? Ele está alegando que o Alexandre de Moraes fraudou as eleições. Bem, que eu saiba, isso para vocês aí que estão acostumados a nos acompanhar aí, né? Vocês não devem estar surpresos com essa, né, essa declaração do Marcos Duval, né? Porque isso ele já faz há muito tempo e vocês conhecem muito bem o histórico das eleições de 2022, tá certo? Até porque a gente tem o nosso relatório aqui, ó, né, que é um relatório sobre as eleições de 2022 e que qualquer pessoa pode ter acesso, basta fazer uma doação para a CCI no valor de R$20, mande o recibo desse Pix de R$20, né, o comprovante, para esse nosso e-mail aqui, ó, jpnoticias@gmail.com. Aliás, é a nossa chave Pix, né? Você vai mandar o recibo para o nosso WhatsApp, 32999618000. Faz um depósito de R$20, quer dizer, um Pix de R$20, pega o comprovante, envia para o nosso WhatsApp 329961 e você vai receber esse relatório aqui, ó. Vai entender o que o Marcos Duval está falando, tá certo? E aí você vai ficar a par dos desafios que o Brasil tem pela frente, tá certo? E ainda sobre Marcos Duval, ele está fazendo um chamamento aqui, ó. Presta atenção. A Corte Internacional
de Direitos Humanos está contratando advogados brasileiros residentes nos Estados Unidos para sanar as recentes violações de direitos humanos no Brasil. Eu até vou ler o texto aqui, um trecho aqui, ó. A Corte Internacional, deixa eu pegar aqui. A Corte Internacional de Direitos Humanos abriu um edital para a contratação de advogados brasileiros residentes nos Estados Unidos para atuar nos processos contenciosos que serão abertos sobre as violações aos direitos humanos e sobre a censura que temos visto no Brasil nos últimos anos. Os requisitos para o preenchimento das vagas são: possuir a nacionalidade de um dos membros da OEA, ter o português como idioma nativo, ser graduado em Direito em uma instituição reconhecida pelo governo de seu país, possuir o grau mínimo de mestre nas áreas de direitos humanos ou áreas correlatas, possuir, no mínimo, 5 anos de experiência relevante na advocacia em defesa dos direitos humanos. Se você preenche esses requisitos, o prazo para a candidatura será até o dia 1º de agosto de 2024 e os currículos devem ser enviados para talento@corteidh.org.cr. Vou repetir. Corte, né? talento@corteidh.org.cr. Tá certo? Eu não sei se está dando para vocês verem aí, né? Eu já falei aqui, Corte IDH. Então, vou repetir para vocês, para ficar bem fácil de vocês entenderem, tá certo? Como é que eu falo? As qualificações vocês podem ver de novo, tá certo? Mas para ficar bem fácil de vocês entenderem, né, eu vou só repetir aqui a questão do contato, tá certo? Se você preenche esses requisitos, o prazo para a candidatura será até dia 1º de agosto, tá certo? Vocês têm menos de um mês para fazer isso. E o currículo devem ser enviados para talento@corteidh.org.cr, tá certo? Esse endereço aqui não é um endereço que a gente está acostumado, então eu tenho que repetir, tá certo? Então essa é a fala do Marcos Duval, que está divulgando isso aí. É importante que agora a gente possa ter, né, através dos quadros internacionais, porque, gente, a justiça no Brasil faliu, né? A gente não consegue ter ideia do que está acontecendo aqui no Brasil. E o Alexandre de Moraes, com esses processos deles aí, de fim do mundo, não acaba nunca, tá certo? Deixou o cidadão brasileiro sem perspectiva, né, de ver seus direitos assegurados. Então, essa iniciativa que está acontecendo, né, no plano internacional é bom, né, para pelo menos a gente ter um link lá fora, tá certo? Agora eu tenho uma notícia boa e não tão muito boa. A notícia boa é que já saiu a primeira cidade provisória lá de resiliência, lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre, para os desabrigados. Eu até fiz um recorte aqui, vou mostrar para vocês. Olha aí, tá vendo? São essas unidades aí, ó, que mais parece coisa de ONU, né? Por causa das cores, são as cores da ONU, né? Tá bom. Mas também a gente tem uma outra foto aqui que é muito curiosa. Eu quero dividir isso com vocês porque, gente, o Brasil está tão complicado que você não sabe o que você pensa mais, tá certo? Ó, essa aí é a foto da cidade resiliente, né? Ou seja, assim, a cidade provisória daqueles que foram vítimas da enchente. Quanto tempo vai ficar aí? Não sei.
Como eles vão ficar aí? Não sei. Como eles vão ser tratados? Não sei. Como a expectativa de rotina deles? Não sei. Mas me lembra muito uma cena da Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o campo de concentração Auschwitz I. Tá certo? Essas aqui são unidades. Elas foram construídas para aprisionar, né, a população judia, né, os judeus. E outros opositores do governo do Hitler, né, do Reich. Então aqui são as unidades para os desabrigados. Essa é a primeira, tá certo? E cada janelinha aqui, ó, parece que tem um quarto, e esse quarto é como se fosse um alojamento para 5 camas. 3 camas, uma de casal, 3 de solteiro, parece uma coisa assim, que dá para 5 pessoas. Então, é um cubículo, certo? Eu volto aqui para mim. É um cubículo. E aí, meu amigo, a gente não sabe como as coisas vão acabar. A gente só sabe como começa. Tem uma história que quando eles começaram a construir esses centros de concentração lá na Alemanha, né, para prender os opositores do governo do Hitler, a turma ia para lá achando que ia ganhar trabalho, que ia, sabe, sem perspectiva. Ninguém sabia que ia para lá para entrar numa casa de presídio, depois ser queimado lá naqueles fornos humanos lá. Então, é um período triste da humanidade. E aí, quando eu vejo a situação que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, sabe, quando eu vejo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com aqueles brasileiros que estavam lá para defender o Estado Democrático de Direito, defender o devido processo legal, defendeu o que hoje o Marcos Duval está denunciando aí, né? E o que a gente também tem mostrado no nosso relatório, os brasileiros que tinham noção que moravam num país onde existia o Estado Democrático de Direito, apostando nisso, chegaram lá, foram emboscados, respondem a processo, estão com tornozeleira, estão presos, um morreu, então estão vivendo um pesadelo, tá certo? Do Arco da Velha. E saber que o Estado planejou isso, a gente fica muito triste. Agora a gente tem um estudo que nos mostra que essas enchentes no Rio Grande do Sul não são naturais. Você vai por vários elementos, você percebe que não são naturais. E nós estamos trabalhando um relatório para dar subsídio para isso. João, mas é muito difícil você provar isso. Só vocês que estão falando sobre isso. Aliás, no começo, só nós que falávamos da necessidade de fazer uma CPI para o 8 de janeiro, né? Então, é global, gente. Sabe? Esse negócio de mudanças climáticas. Quem está mudando o clima não é a natureza, não. É o homem. Tá? Mas é por causa do progresso, por causa do desenvolvimento da humanidade, o excesso de mercado, o excesso de produção. Não. O que está mudando o clima no mundo é a ciência. Porque a ciência desenvolve tecnologias fantásticas. Você vê aí a internet, né? Eu estou falando aqui, você está vendo aí. Antigamente, para você falar no celular, falar no telefone, era uma luta. Quando eu era pequeno, né? Quando tu tocava um telefone em casa, você tinha que correr para atender, porque era uma raridade. Você não sabia quem estava do outro lado. Era bom atender telefone. Sério.
né? Então, era uma coisa rara. Não era qualquer um que tinha telefone, não. Interurbano, você falar com uma pessoa de outro estado, a gente morava em Brasília, queria falar com nossos parentes aqui em Minas, tinha que esperar para ligar de madrugada, porque era mais barato. E ó, fala rápido, senão vai ficar caro a conta. E olha que para você ter um telefone, na época, você comprar uma linha telefônica era o preço de um carro. Mas as coisas vão evoluindo. Tá certo? A ciência, a tecnologia, o homem foi para a Lua, né? O homem desenvolveu vários, né? Avião, jato, internet, computador, celular. Hoje, né, os meus herdeiros do meu joguinho, da minha oficina de jogos, eles não gostam que eu ligo para eles, não. Sabe por que eles falam? Isso é invasão de privacidade. Que negócio é esse de você ficar me ligando? Você não sabe se eu estou ocupado ou não. Ou seja, você quer falar com eles, tem que mandar uma mensagem. A hora que ele tiver tempo, ele olha. Ele olha e fala, vou responder se eu quiser. Não, isso não me interessa, não vou responder. Não vou atender. E olha, não é telefone atender um áudio, não. É uma chamada de vídeo. E aí que o negócio pega, porque quando eu era guri, para atender um telefone, era uma festa. Você corria para atender o telefone, para falar com um parente, com quem quer que seja, que está longe. Era uma coisa difícil pra caramba. TV preto e branco. Hoje, se você ligar uma chamada de vídeo, a pessoa olha e fala assim, o cara atrevido, ele quer chamada de vídeo, quer invadir a minha privacidade. Então o mundo mudou, sabe? E a mudança climática é o homem que está mudando. Então é um discurso político que, associado a esse espectro da esquerda, que usa isso como arma política. Porque, gente, não tem arma mais sofisticada do que a arma das mudanças climáticas. Você pode atacar uma cidade, destruir uma cidade, e o cara ainda vai ficar bonzinho com você. Entendeu? Vai chegar lá e vai pedir ajuda para você. Porque vai achar que isso é obra de Deus. É obra do destino. Tá vendo? Como é que o negócio é violento? Mudança climática. Então, é um poder que eles estão chamando aí de Agenda 2030, de manipulação do clima. Ora, se o homem pode ir na Lua, como é que ele não pode manipular o clima? E se inventar o avião para transportar as pessoas de um continente para outro, de uma cidade para outra, por que não pode transportar bomba atômica? Elementos que podem fazer a nuvem se movimentar de forma anormal. Então, meu amigo, nós temos que nos atualizarmos desse conceito de mudança climática. Não é fácil não, tá certo? Então, na época os judeus não sabiam que estavam indo para esse centro de concentração para assassinato em massa. Eles não sabiam. Eles achavam que estavam indo para uma casinha assim, ó, nova casa. Vocês perderam tudo. Então, queira eu estar errado, sabe? Queira eu estar errado. Nós vamos investigar essas causas lá das enchentes do Rio Grande do Sul dentro do maior critério possível, a coisa mais séria do mundo, porque se você apontar culpado, você vai dizer, são genocidas, mais de 200 mortos. Então, é muito sério você sair apontando culpados, mas é muito sério você não investigar, porque foram mortes, foram vidas perdidas. Então, não podemos aceitar
esse discurso de mudança climática, porque esse discurso não é um discurso sadio e é muita ingenuidade da parte de qualquer ser que está no século XXI, no terceiro milênio, que acha que o homem não é capaz de manipular o clima. E usar isso como arma. Porque tem gente do PT, ou gente da esquerda, que fala que política é a continuação ou o começo de uma guerra. Porque é disputa de poder, é disputa de território, é disputa de domínio de pessoas, é subjugar uma comunidade inteira. Entendeu? É pôr o povo para trabalhar, aumentar os impostos lá em cima, deixar o povo na merda, mas vocês agora são nossos escravos. É dominação. Política sempre foi uma arte de dominação. Tá certo? Tá aí o Marcos Duval brigando para provar que a arte de dominação passou por um método violento no processo eleitoral de 2022. Então, meu amigo, se você acredita em bicho-papão, continue acreditando. Se você acredita em Papai Noel, continue acreditando. Agora, se você acredita que mudanças climáticas pode ser o homem usando as ferramentas tecnológicas da ciência que ele desenvolveu para manipular o clima a seu favor de forma politicamente. Tá certo? Então, tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Invista na Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Nós não podemos ficar refém. A gente não sabe o que tem depois da curva, mas se a gente não for lá afiar o olhinho para ver, a gente vai ficar sem saber. Mas nós vamos para lá depois. Então adquira o nosso relatório, mande um Pix de R$200 ou de R$20, tá certo? Só a título de contribuição, para você receber o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, para você entender esse mundo de hoje. Nós temos aí mais de 1.000 membros que estão conscientes de tudo que nós estamos falando aqui, tá certo? Muitos já adquiriram esse relatório e já sabem do que se trata. Então, como a nossa proposta é pacificar o país com a verdade absoluta, né? E a gente quer justiça para todos os brasileiros, nós não somos a favor desse ou daquele, a gente quer pacificar o país, unir a sociedade brasileira, mas para isso nós temos que amadurecer esse conceito que nós temos de mudança climática, tá certo? Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoam todas as famílias brasileiras. E para vocês que vão inaugurar essa nova cidade aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr ela aqui. Essa é uma das várias, tá certo? Pessoas que moravam numa fazenda, moravam numa casa que tinha tudo, agora vão ficar aí, sem saber por quê, sem saber para quê, e sem saber como que eles foram parar aí, por que eles foram parar aí, e como sair daí. Tá certo? Como sair daí? Dias difíceis, tempos difíceis. Vamos avançar? Vamos. Vamos dar as mãos e vencer. Um abraço.